Saudações, leitores! Iremos mostrar um resumo desta HQ poucas horas após Frank perder toda a sua família, uma história originalmente publicada em 1994. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like se gostou do trailer. Em um dia ensolarado no Central Park, barulhos de tiro ecoam por longe. Um cara deitado no banco se assusta, pensando ser fogos de artifício, e sai à procura. Quando se aproxima, sente cheiro de pólvora no ar e de repente se depara com uma cena: sangue para todo lado, crianças no chão, sem se mover. Este cara chegou a achar que tinha bebido demais, pois não dava para acreditar no que seus olhos o mostravam. Em um instante começa a chover e a polícia já estava no local recolhendo os corpos. A polícia aborda o rapaz para interrogá-lo e de repente o detetive o chama pelo nome Metier. Um jornalista fracassado e tomado pelo álcool, Metier estava em choque pela cena e o detetive começa a interrogá-lo. Como ele estava na cena do crime, e logo ele explica que tinha bebido muito e estava dormindo no banco quando foi acordado por tiros. No momento do interrogatório, surge uma surpresa. O policial chama o detetive e diz que este último corpo ainda tem pulso. E era Frank. Frank estava vivo, muito fraco, mas vivo. Ali, os policiais ainda não sabiam que Frank era o agente do governo. Frank abre seus olhos. Quando o policial estava prestes a fechar o saco, Frank segura sua garganta com tanta força que quase mata o policial. Juntaram 5 policiais para retirar Frank e todos levaram muita porrada de um pai, marido, fuzileiro que acabou de perder toda a sua família. Mais policiais chegam agarrando Frank. Precisou de 2 doses de calmante para detê-lo, que ao dormir estava chamando por Maria, sua esposa. Frank foi levado ao hospital. Enquanto ele se recupera, o jornalista Metier ganha vantagem se aproveitando da situação para se dar bem em uma matéria. No mesmo local, o Dr. Miles Warren o orienta que o incidente tem cara da máfia e acredita que silenciaram a família de Castle por causa do que viram no parque. Noites depois, Frank vem das profundezas à superfície com o nome dela nos lábios. Mas era só um sonho febril, sua cabeça dói, está quente, fede a desinfetante e vem um som abafado de trovões lá fora. Ele vasculha sua memória oca e se lembra de estrondos de armas. Aquele sonho horrível enquanto estava inconsciente de volta ao lar, Maria e as crianças, a pipa de seu filho sendo levada do Strip Middle até as árvores. Enquanto isso, 2 caras entram no quarto em que Frank está, para matá-lo como última testemunha sobrevivente. Frank no quarto sussurra em voz alta o nome de Maria. Quando os assassinos colocam a arma na cabeça de Frank, rapidamente Frank segura sua mão com a arma e começa a bater em todos. Um dos assassinos dispara um tiro, mas acerta seu comparsa e logo tenta fugir, e Frank vai em seu encalço. Frank o agarra, bate sua cabeça no chão, e quando Frank iria atirar na cabeça do assassino, o detetive chega e consegue convencer Frank a não atirar, pois Frank estava muito despreparado e fragilizado. Frank grita o nome de Maria novamente. Frank sai do hospital para se recuperar em casa, mas tudo era vazio. Ele tentava viver uma vida normal, mas nada mais é normal na vida dele. Frank encontra sua arma, sussurra em voz alta que
amará Maria para sempre. E aponta a arma na própria cabeça, pois a dor estava muito forte, e quando Frank começa a abrir uma contagem de 1 a 3 para acabar com sua dor, o repórter que estava em frente à casa de Frank, quando ouve vários disparos, corre para dentro e encontra Frank com sua arma descarregada. Mas Frank não teve coragem. Alguma coisa o impediu de ir descansar com sua família. Frank reflete e começa a perseguir alguns vagabundos em busca de informações que o levam a quem dizimou sua família. Mas por ora, Frank só estava espancando. Com isso, Frank começa a fazer barulhos, incomodar grandes mafiosos que já estavam sabendo da sua fama nas ruas. Metier, que estava ajudando Frank com as informações no interesse de uma boa história, estava em sua casa e foi assassinado. Enquanto isso, Frank chega em sua residência. Antes da porta existe um pequeno jardim de flores, que anteriormente estava bem cuidadas, e Frank percebe que as rosas não estavam como deixou antes de sair. Frank logo percebeu que havia algo errado. Viu luzes em sua direção. Era sua casa sendo explodida em sua cara. Por sorte, Frank sai quase morto, muito machucado, e vai até a casa do repórter. Abrindo a porta, se depara com o corpo do colega no chão. E Frank mais uma vez perde uma pessoa. Ali, ele de uma vez por todas entendeu. Até o momento ele estava se escondendo, pegando leve. Estava apenas querendo uma justiça específica. Mas Frank mudou. Ali foi sua última gota de paciência. Frank procurou o detetive em sua casa. Fez um acordo para que ele lhe desse o documento da quadrilha que matou seu amigo e destruiu sua família. Na noite seguinte, Frank se prepara como se fosse a guerra que lutava em seu tempo de fuzileiro. Só que desta vez era pessoal. A luta era para si e não por um país. E Frank disse a si mesmo: o que irei fazer esta noite, Metier não aprovaria, mas eu tenho tentado do jeito dele. Tentei o jeito do Leviano também. Confiei em sistemas e promessas que não estavam à altura da tarefa. Mas agora tentarei do meu jeito. Frank chega em uma das festas em que a quadrilha estava. Chega sem ninguém perceber. Ele mapeia até os passos e tempo que o garçom leva para trazer as bebidas. E em seguida, começa o banho de sangue. Frank atira em quem atravessava seu caminho, despedaçando um a um, tentando revidar, mas não são nada comparado a quem é Frank Castle. E após a carnificina, Frank chega até o líder famoso, o Billy o Belo. Billy pergunta: você vai me matar? Frank responde: vou. Quando tenho uma missão, eu cumpro. Sem vacilos, sem erros, sem enganos. Então sim, você vai morrer. Mas não hoje. Billy era um cara vistoso. E logo então, Frank destroçou o seu rosto no espelho que ali estava, deformando todo o seu rosto, muito parecido com a série das telas O Justiceiro. Frank se vira e vai embora. E ali nasceu o Justiceiro em seu primeiro ano.